Em 2023, dois grupos de cientistas mediram a mesma coisa. Não aproximadamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A velocidade com que o universo está se expandindo agora, neste momento, enquanto você assiste a este vídeo. Um grupo usou o telescópio mais preciso já construído pelo ser humano, o James Webb, um espelho dourado de 6,5 metros de diâmetro, flutuando a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, capaz de enxergar luz de galáxias que existiam 400 milhões de anos após o Big Bang. O outro grupo usou décadas de dados acumulados, modelos matemáticos refinados por gerações de físicos, e o mapa mais detalhado já feito da radiação remanescente do início do universo. Os dois grupos chegaram a respostas diferentes, não um pouco diferentes, não dentro da margem de erro, diferentes o suficiente para que um dos pesquisadores envolvidos, Adam Riess, vencedor do Prêmio Nobel de Física, dissesse publicamente, com a precisão seca de quem está lendo dados e não fazendo poesia: nós entendemos mal o universo. Isso não é drama, não é exagero científico. É a conclusão honesta de alguém que passou décadas medindo o cosmos e encontrou uma conta que não fecha. E quanto mais nós olhamos, com o Webb, com o Hubble, com satélites europeus, com radiotelescópios no deserto do Atacama, mais larga essa rachadura fica. O modelo que descreve tudo desde o primeiro fração de segundo após o Big Bang até a posição de cada galáxia visível hoje está certo em quase tudo. Quase. E é nesse quase que está o problema mais perturbador da cosmologia moderna. Existe um número chamado constante de Hubble. Ele mede a velocidade com que o universo está crescendo. Por cada 3,26 milhões de anos-luz que você olha para fora, e isso é uma distância que a mente humana não consegue realmente visualizar, então não se preocupe em tentar. As galáxias estão se afastando de nós numa velocidade que esse número quantifica. Parece simples. É um número. Você mede, anota e pronto. Exceto que não é assim que funciona. Medir a velocidade de expansão do universo não é como medir a velocidade de um carro com um radar. Não existe um ponto fixo do qual você pode observar tudo se movendo. Você está dentro do universo, fazendo parte da expansão, tentando medir algo que te inclui. É como tentar medir o tamanho de uma bolha de sabão a partir de dentro dela. Para fazer isso, os cientistas desenvolveram dois métodos completamente independentes. Dois caminhos diferentes para chegar ao mesmo número. O primeiro método olha para o passado, muito para o passado. Quando o universo tinha apenas 380 mil anos de idade, uma infância cósmica, considerando que ele tem quase 14 bilhões de anos hoje, ele emitiu um brilho, uma radiação que ainda existe, que ainda pode ser medida, que ainda carrega informação sobre como o universo era naquele momento preciso. Chamamos isso de fundo cósmico de micro-ondas. E em 2013, o satélite Planck da Agência Espacial Europeia fez o mapa mais detalhado dessa radiação já produzido. A partir desse mapa, os físicos pegaram as condições iniciais, plugaram no modelo padrão da cosmologia e rodaram a equação para frente, 14 bilhões de anos para frente. O resultado foi 67 km por segundo por megaparsec. O segundo método não modela o passado, ele mede o presente diretamente. Adam Riess e sua equipe, chamada de esse H0ES, um acrônimo que só faz sentido em inglês, saem da Terra em etapas. Primeiro medem a distância até estrelas próximas, que pulsam de forma previsível, as chamadas estrelas cefeidas. Depois usam essas estrelas para calibrar a distância até galáxias mais distantes. Depois usam essas galáxias para calibrar explosões estelares chamadas supernovas tipo 1A, que explodem sempre com o mesmo brilho máximo e podem ser vistas a centenas de milhões de anos-luz de distância. É como uma escada. Cada degrau te leva mais longe e cada degrau precisa do anterior para funcionar. No topo dessa escada, Riess encontrou a velocidade atual de expansão do universo. 73 km por segundo por megaparsec, não 67, 73. 6 km por segundo por megaparsec de diferença. Isso pode parecer pequeno. Não é. Em cosmologia, onde medições rotineiramente têm precisão dentro de 1%,
Uma discrepância de 8 a 9% entre dois métodos independentes é enorme. É a diferença entre um universo com certa idade e outro que poderia ser mais de 1 bilhão de anos mais jovem. Muda as distâncias entre aglomerados de galáxias. A mais popular envolvia as estrelas cefeidas, o primeiro degrau da escada de Riss. Cefeidas tendem a viver em regiões densas e empoeiradas de galáxias jovens. Quando o telescópio Hubble as observava, suas câmeras às vezes misturavam a luz de estrelas vizinhas, fazendo com que as cefeidas parecessem mais brilhantes do que realmente são. Mais brilhantes significa distâncias calculadas como menores. Distâncias menores significam uma constante de Hubble mais alta. Se você corrigisse esse problema de mistura de luz, o argumento dizia: a tensão se resolveria. Então Riss apontou o James Webb para as mesmas estrelas. O Webb orbita o Sol a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, muito além da interferência da atmosfera e da radiação térmica do nosso planeta. Seu espelho, dourado de 6,5 metros, coleta luz infravermelha com uma sensibilidade que faz o Hubble parecer um par de óculos de leitura. Se algum telescópio conseguia resolver o problema da mistura de luz, era esse. A expectativa era que o Webb encontrasse as cefeidas ligeiramente mais fracas, que as distâncias se esticassem, que a constante de Hubble caísse em direção a 67. Alguns astrônomos já estavam rascunhando o obituário da crise antes dos dados chegarem. Webb confirmou os números do Hubble, não aproximadamente, quase exatamente. As cefeidas pareciam iguais, as distâncias se mantiveram. A taxa de expansão ficou em 73. No início de 2024, a equipe de Riss publicou um artigo no Astrophysical Journal Letters anunciando que havia agora varrido toda a faixa de observações de cefeidas do Hubble com o Webb, chegando até uma galáxia chamada NGC 5468, a 130 milhões de anos-luz da Terra. 1000 cefeidas, 5 galáxias hospedeiras, 8 supernovas. A conclusão foi inequívoca. Erro de medição podia ser descartado com muito alto grau de confiança. Riss colocou de forma direta: eliminados os erros, o que resta é a possibilidade de que nós entendemos mal o universo. Pense no que isso significa. Não estamos falando de uma leve imprecisão em algum cálculo obscuro. Estamos falando de 2 dos instrumentos mais sofisticados já construídos pela humanidade, desenvolvidos por equipes diferentes, usando métodos diferentes, olhando para o mesmo céu e chegando a respostas que não deveriam ser diferentes. Mas ele está desenvolvendo rachaduras que não existiam há uma década, e as mentes mais brilhantes da cosmologia estão tentando descobrir de onde essas rachaduras vêm. Uma possibilidade que continua surgindo é chamada de energia escura primordial, uma hipotética explosão de expansão extra que teria ocorrido nos primeiros 100 mil anos após o Big Bang, e depois desaparecido. Existe também a possibilidade mais perturbadora, que a energia escura, a coisa misteriosa que compõe 68% de tudo que existe e que está empurrando o universo para fora a uma velocidade crescente desde o final dos anos 1990. Não seja uma constante, que ela mude com o tempo. Que o universo de hoje se comporte de forma ligeiramente diferente do universo de antes. Isso seria uma revolução, não uma revisão. Uma revolução. A tensão de Hubble seria suficiente por si só, mas o Webb entregou um segundo golpe. Quase assim que o telescópio começou a observar, ele encontrou galáxias no universo jovem que não tinham razão de estar lá. Não galáxias pequenas, fracas em estado embrionário, que é o que o modelo padrão previa para aquelas distâncias. Galáxias massivas. Galáxias vistas como existiam apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Algumas rivalizando com a Via Láctea em massa. Para formar galáxias tão pesadas tão rápido, praticamente cada átomo disponível nos halos de matéria escura ao redor delas teria que se converter em estrelas. Numa galáxia normal, essa taxa de conversão fica em torno de 10%. 90% do gás simplesmente nunca forma nada. Está quente demais, ou é soprado para fora pela radiação, ou simplesmente deriva. Essas galáxias pareciam estar operando com 100% de eficiência.
como uma fábrica que transforma cada fragmento de matéria-prima em produto acabado sem desperdício. A física não funciona assim, em nenhum modelo que alguém havia construído. Então veio uma correção. Katerina Chornock, pesquisadora da Universidade do Texas, liderou um estudo que reexaminou os dados. Ela descobriu que muitas das galáxias aparentemente supermassivas estavam sendo enganadas pelos próprios buracos negros. O buraco negro estava fazendo seu trabalho de bilhões de sóis, inflando o tamanho aparente da galáxia como uma lanterna presa a uma vela. Mesmo depois de remover os pontos vermelhos, aproximadamente o dobro das galáxias massivas esperadas pelo modelo padrão permanecia. Não suficiente para quebrar o modelo, suficiente para dobrá-lo. No início de 2025, o Webb encontrou algo que ninguém esperava. Uma galáxia espiral massiva, apelidada rapidamente de a Grande Roda, que existia dentro dos primeiros 2 bilhões de anos do universo. Galáxias espirais levam tempo para se desenvolver. Elas exigem crescimento relativamente calmo e ordenado, não as fusões caóticas que você esperaria num universo jovem. Então, o universo jovem continha galáxias adolescentes bagunçadas e ao menos uma espiral notavelmente madura coexistindo na mesma época. Isso não é uma contradição que o modelo padrão resolve com facilidade. A tensão de Hubble é a mais famosa, mas não é a única. Existe uma segunda discrepância, mais silenciosa, que a maioria das pessoas ainda não ouviu falar. É chamada de tensão S8. Ela diz respeito a quão irregular o universo é. O modelo padrão prevê uma certa quantidade de agrupamento na distribuição de matéria pelo espaço. Pensem como galáxias se organizam em filamentos e paredes, com vastos vazios entre elas. Adam Riess a chamou de irmã mais nova da tensão de Hubble. Se as duas tensões acabarem sendo reais, elas podem ser sintomas do mesmo problema subjacente. Duas rachaduras na mesma parede. Novos instrumentos estão chegando. O telescópio espacial Nancy Grace Roman da NASA vai realizar levantamentos de campo amplo projetados especificamente para estudar a energia escura. Ele vai mapear bilhões de galáxias, medir suas distâncias e rastrear como a taxa de expansão mudou ao longo do tempo com uma precisão que o Hubble nunca poderia alcançar. A missão Euclide da Agência Espacial Europeia já está mapeando a geometria do universo numa escala que nenhum telescópio tentou antes. Seu primeiro conjunto de dados causou uma enxurrada de artigos. O segundo será maior. Futuras publicações de dados do telescópio espacial Gaia vão permitir que astrônomos calibrem distâncias de cefeidas com precisão geométrica, removendo outra fonte potencial de erro da escada de distâncias cósmica de Riess. E o telescópio de cosmologia do Atacama, instalado no deserto chileno, já produziu o mapa terrestre mais detalhado do fundo cósmico de micro-ondas já feito, levemente empurrando a estimativa do Planck para cima, mas não longe o suficiente para fechar a lacuna. O campo não está esperando passivamente por uma solução. Está construindo os instrumentos para encontrá-la. E isso é importante entender, porque a narrativa fácil aqui é que a ciência está em crise, que o modelo está quebrado, que os físicos estão perdidos. Nada disso é verdade. O que está acontecendo é mais preciso e mais interessante do que isso. O modelo padrão não está morto, nem perto disso. Ele ainda explica o fundo cósmico de micro-ondas com precisão extraordinária. Ele previu as abundâncias de hidrogênio e hélio no universo. Ele dá conta do agrupamento de galáxias em bilhões de anos-luz. Nenhum modelo concorrente chega perto do seu histórico de acertos. Mas ele está desenvolvendo rachaduras que não existiam há 10 anos. E rachaduras em ciência não são fracassos, são endereços. A cosmologia já esteve aqui antes. Nos anos 1990, o campo quase entrou em colapso sob o peso de uma contradição diferente. Medições sugerindo que o universo era mais jovem do que suas estrelas mais velhas. Isso não fazia sentido. As estrelas não podiam ser mais velhas do que a coisa dentro da qual viviam. Então veio a descoberta de que a expansão do universo estava acelerando, impulsionada pela energia escura, e toda a imagem se encaixou. O que parecia um defeito fatal acabou sendo a sombra de algo enorme que ninguém havia visto ainda. É isso sobre as crises em física. Elas parecem finais, quase sempre acabam sendo portas,
Existe algo entre o Big Bang e hoje, 14 bilhões de anos que nós nunca observamos diretamente. Algum ingrediente que existia ou ainda existe, ou se comporta de uma forma que nossas equações atuais não capturam. Algum processo que ocorreu durante esses bilhões de anos escuros, que não deixou rastro óbvio, exceto o rastro de fazer o universo de hoje se expandir mais rápido do que o universo bebê deveria ter previsto. O que é essa coisa? Não sabemos. E essa resposta, não sabemos, é mais honesta e mais excitante do que qualquer especulação que eu poderia oferecer. Porque não saber em ciência é o começo de tudo. Não é uma falha, é o próximo passo. Einstein não sabia que a gravidade curvava o espaço-tempo até que os dados exigiram isso. A tensão de Hubble é um dado que não se encaixa. As galáxias massivas do universo jovem são dados que não se encaixam. As galáxias alongadas são dados que não se encaixam. Todos eles juntos apontando na mesma direção geral. Algo entre o começo e agora está fazendo coisas que nosso modelo mais poderoso não consegue explicar completamente. O universo tem quase 14 bilhões de anos. Nós existimos a uma fração minúscula disso. A escrita existe há cerca de 5.000 anos. A astronomia científica, na forma que reconhecemos hoje, tem talvez 400. O telescópio James Webb foi lançado em dezembro de 2021. Em pouco mais de 3 anos de operação, ele encontrou galáxias que não deveriam existir. Confirmou-se uma tensão que os melhores modelos não conseguem resolver. E nos forçou a fazer perguntas que nem sequer sabíamos formular, antes que ele existisse. Isso não é uma crise. É o que parece quando uma ciência alcança o limite do que sabe e continua empurrando. O universo não está quebrado. Nosso mapa dele está apenas incompleto. E a próxima versão desse mapa, quando chegar, construída com Roman, com Euclid, com dados que ainda não foram coletados, vai ser mais estranha e mais bonita do que qualquer coisa que desenhamos até agora. Adam Riess mediu o universo com 2 telescópios diferentes e chegou a 2 respostas diferentes. Em vez de ignorar isso, ele publicou, debateu, pressionou, construiu o caso. Porque a única resposta honesta para algo que não se encaixa no modelo não é descartá-lo, é descobrir o que o modelo está perdendo. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre o universo, ou sobre o que significa não saber alguma coisa, compartilhe com alguém que também gostaria de ter sua cabeça levemente explodida. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!